Olá, eu sou a professora Brigitte e hoje nós vamos falar sobre uma viagem muito especial, a viagem que Paulo fez a Roma. Por que será que ela foi contada no livro de Atos, capítulo 27? Porque foi a última e ela foi muito importante. Vamos lá? Mas onde será que a nossa história aconteceu? Esse aqui é um planisfério. O mundo é redondo, né? O planeta é todo redondo. Mas se eu esticasse o planeta, a gente poderia ter essa visão desse planisfério. Onde está aquela estrelinha foi onde se passou a história. A gente sabe que o Paulo, ele era judeu. E no começo ele não aceitava Jesus, ele achava que Jesus era um impostor, e inclusive ele perseguia os amigos de Jesus. Até um dia que ele teve uma iluminação. Jesus falou com ele, perguntou: "Por que você me persegue?" E aí o Paulo, ele mudou radicalmente. Ele passou a ver que Jesus era realmente Deus. E aí ele começou a levar a palavra de Jesus adiante. Mas isso levantou muita suspeita, tanto do lado dos amigos de Jesus, que achavam estranho aquela mudança brusca de comportamento, quanto dos judeus que não aceitavam Jesus como Salvador. Na verdade, ele não estava agradando ninguém. Os dois grupos achavam estranho que o Paulo queria ensinar os gentios, que eram pessoas que não eram judias e também não eram cristãs, eram pessoas de fora. E Paulo disse: antes de ir aos céus, Jesus não disse que a gente tinha que levar o evangelho para todo mundo? Pois eu vou fazer isso e para todo mundo. Então ele começou a fazer viagens, ele ia para cidades, ele se reunia com pessoas. E ele, no dia que voltou para Jerusalém, ele não teve uma boa recepção. Ele foi preso. Em Jerusalém, ele é preso e levado ao rei Agripa. Esse rei ele estava sendo pressionado pelos outros judeus para condenar o Paulo à morte. Mas o Paulo ele tinha um trunfo na mão. Ele era cidadão romano e, como tal, ele poderia pedir para ser julgado lá em Roma pelos poderes romanos. E foi isso que ele fez. Então ele foi enviado com outros prisioneiros de barco para Roma. Junto dele estava o seu grande amigo Lucas, o evangelista, que é quem conta essa história em Atos dos Apóstolos. Para que a viagem acontecesse, eles tinham um plano e eles tinham que passar por várias cidades navegando pelo mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, apesar dessa aparência de ser bem protegido, tem épocas do ano que fica muito violenta essas águas. Então, eles tinham um plano. Vocês podem ver ali entre Creta e Malta, existia uma ideia de fazer uma linha reta, só que não foi isso bem que aconteceu. Vocês estão vendo, né, que tem umas ondinhas ali no plano. O que será que aconteceu nessa viagem? Quando Paulo apela para a justiça romana, ele é entregue para uma guarda de soldados romanos, que vão acompanhá-lo até o seu destino. A pessoa encarregada de Paulo era um centurião chamado Júlio. Os centuriões, eles eram homens muito poderosos, porque eles eram o líder de 100 soldados romanos. E normalmente eles tinham fama de ser muito durões. Mas ele tratou o Paulo, o Aristarco e o evangelista Lucas com muito respeito. De acordo com a narração de Lucas, no dia seguinte, eles aportam numa cidade chamada Sidom, que era uma cidade fenícia, onde hoje fica o Líbano. E lá o Paulo tinha vários amigos. E não é que o Júlio deixou que os amigos encontrassem com Paulo e cuidassem dele. Isso era uma coisa muito incomum. E eles foram passando por terras, ilhas, e quando eles chegaram em Mirra, eles desembarcaram. Tomaram um outro navio que ia levá-los até a Itália. Só que o problema é que o mar começou a ficar bravio e eles chegaram com muita dificuldade na cidade de Bons Portos, na ilha de Creta. A tripulação estava preocupada porque a viagem estava levando muito mais tempo do que eles haviam imaginado. E eles estavam com mantimentos a bordo. Então, o Paulo chamou todo mundo que era importante no navio e disse para eles: Senhores,
Agora é hora de ter cautela, a gente precisa respeitar a natureza. Porque essa viagem pode ser um desastre para todos nós. A gente pode perder o navio, pode perder os mantimentos e, pior, a gente pode perder muitas vidas. Será que as pessoas seguiram o conselho do Paulo? Mas o centurião Júlio, ao invés de escutar o que o Paulo tinha dito, ele preferiu dar ouvidos ao piloto do navio, que ele achava que era muito mais experiente, e ao dono do navio, que era a pessoa mais interessada que esse navio chegasse inteiro em algum lugar. Então, eles temiam que o navio ele não estava preparado para passar o inverno onde eles estavam. Eles tinham que tirar o navio dali e colocar num lugar mais protegido, que eles imaginavam que era um porto da ilha de Creta. Mas nessa tentativa, o barco acabou sendo pego por uma grande tempestade. Os ventos levaram o barco para bem longe, estava levando para próximo da África, e eles ficaram todos apavorados. Até que o Paulo, ele assegurou para todo mundo que eles não ficassem assustados, que nenhuma alma seria perdida, apenas o barco. O que o Paulo queria que todos soubessem é que Deus tinha um plano de salvação para todos no barco. Só que ele percebeu que alguns marujos estavam tentando escapar do barco em botes. E ele chama o Júlio e ele diz: o plano de Deus é salvar a todos, mas todos têm que permanecer no barco. Então o Júlio vai lá e acaba com o plano de fuga desses marujos. Assim como Paulo havia previsto, o navio encalhou no meio da tempestade, perto de uma ilha chamada Malta, e ele começou a se despedaçar com as ondas gigantes. E os soldados que estavam dentro do barco acharam que era uma ótima ideia matar os prisioneiros para não deixar ninguém fugir. Só que quem intercede pelos prisioneiros é o próprio Júlio. Diz: não, ninguém vai morrer. E como estava nos planos de Deus, ninguém morreu. Foi todo mundo nadando até a ilha de Malta. Eles chegaram muito cansados na praia. E a população, quando descobriu que eles estavam passando por aquilo, foram até a praia e os recepcionou com muita alegria. Eles fizeram uma fogueira enorme para que eles, aplacassem um pouquinho do frio que eles estavam sentindo. Mesmo cansado, o Paulo resolveu ajudar. Ele foi pegar um monte de gravetos para colocar na fogueira. Só que ele não percebeu que entre os gravetos havia uma víbora, que era uma cobra venenosíssima que pica a mão do Paulo. E as pessoas que estavam ali ficaram apavoradas, porque elas eram muito supersticiosas. Elas achavam que pessoas que passavam por isso estavam sendo castigadas. Eles disseram: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado de tudo que ele passou no mar, a justiça não lhe permite viver. O que será que aconteceu? Parece que o único que não estava preocupado com a situação era o Paulo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então ele chacoalha a mão, deixa a cobra cair na fogueira e fica todo mundo na expectativa, imaginando que ele ia morrer. Só que o Paulo não morre, ele não sofre mal algum. Então as pessoas mudam de ideia. Né? Antes eles achavam que ele era um assassino e agora eles começam a achar que Paulo é Deus. Vê se pode. E o Paulo disse: não, não sou Deus, mas tudo que eu faço é por intermédio de Deus. Então ele foi convidado junto com os amigos para ficar 3 dias na casa de uma pessoa muito importante na ilha, chamado Públio. O Públio tinha um pai que estava muito doente e o Paulo, orando, colocando as mãos sobre esse doente, fez com que ele ficasse curado. Então, essa notícia correu por toda a ilha e faziam filas de doentes para serem curados pelo Paulo. E ele curou todo mundo. E as pessoas ficaram muito felizes. Eles ficaram nessa ilha por 3 meses, até que ancorou ali um navio que vinha lá da Alexandria, do Egito, e que poderia levá-los adiante. Então as pessoas da ilha, como agradecimento, encheram o navio de mantimentos, se despediram deles, sempre com muita alegria, e desejaram uma boa viagem. E dessa vez a viagem deu certo. Eles chegaram sãos e salvos em Roma e ele pôde alugar uma casa
sempre com um soldado cuidando, e 3 dias depois ele resolve reunir as pessoas mais importantes da religião judaica para contar o que tinha acontecido, por que ele tinha sido preso. E ele deixou que as pessoas julgassem se era certo ou errado pregar para pessoas fora da religião judaica. Então, alguns resolveram ficar com Paulo e fortalecer a comunidade que já existia em Roma, e outros se afastaram. Mas por que nem todos aceitaram? Em Atos, capítulo 28, versículo 26, é dito isso. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Mas Paulo não se abateu, ele sabia que Deus esperava algo dele. Então, por 2 anos, ele prega nessa casa para todas as pessoas que iam procurá-lo. Ele pregava de uma maneira muito aberta, muito coerente, com muita alegria no coração. Até que sobe ao poder um imperador romano considerado terrível, chamado Nero. Mas isso é assunto para a próxima história. Conhecer a trajetória do Paulo nos dá muita coragem e perseverança. A gente quer ser que nem ele, que não desistia nunca. Espero que vocês tenham gostado dessa história, tanto quanto eu gostei de contar. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.